Bom, agora, papai, que você já sabe que você é a autoridade máxima na sua casa e quais são as características de alguém que tem autoridade, que eu espero que você lembre e que você tenha refletido assim entre um vídeo e o outro. Nós vamos falar que essa autoridade, não é uma autoridade que você impõe pela força, é uma autoridade que você conquista com atitudes. Né? Essa autoridade é delegada no papai e na mamãe por Deus no momento em que o filho nasce. Esse bebezinho bonitinho, né, que você recebe quando ele nasce, esse pacotinho, já vem com autoridade embutida, autoridade sobre o papai e a mamãe. Então, quando você recebe seu filho, você já recebe de Deus a autoridade para você educar seu filho. Então, isso é muito importante, mas você precisa conquistar essas características que eu falei. Você recebe o poder de você exercer essa autoridade, o poder de mandar, o direito de se fazer obedecer. Isso está tudo liberado para você, mas você precisa conquistar isso aí com atitudes, né? Isso não é uma coisa imposta. Eu tenho visto muitos pais falando assim para os seus filhos: você é o meu filho, eu sou teu pai, você tem que me obedecer. Isso não é autoridade conquistada, isso é uma autoridade imposta pela força. E pense bem, tudo que é imposto, tudo que é forçado, não dá certo, tá? Então, se você quer forçar que seu filho reconheça a sua autoridade pelo seu berro, pelo seu tapa, pelo seu chacoalhão, assim, você está no caminho errado. Essa autoridade precisa ser conquistada com atitudes. E eu vou dar mais uma dica para vocês, uma orientação para você ir atrás dessa autoridade que você precisa conquistar, porque é bom para você e é bom, muito bom para seu filho. Criança reconhece um adulto com autoridade. Você sabia disso? Criança reconhece quando um adulto tem autoridade. Claro que ela não vai verbalizar, não vai falar: ai, papai, você é autoridade na minha vida. Claro, ele não tem nem vocabulário para fazer isso, nem raciocínio. Mas você sabe o que acontece com a criança que reconhece que tem um adulto com autoridade do lado dele, principalmente o papai e a mamãe? Ele não tem problema em obedecer. Criança não tem problema em obedecer. Quando o adulto que está convivendo com ele, principalmente o papai e a mamãe, tem essa autoridade conquistada, essa autoridade legítima, essa postura essa atitude de influência, de convicção, de serenidade, de saber aquilo que ele está fazendo, de ter convicção, de ter um fundamento que sustente ele para ele poder exercer essa autoridade. Que quando eu falo não, é um não, que quando eu falo um sim, é um sim, que quando diz talvez, agora não, depois ele tem convicção, ele não muda. Ele não dá uma direção e se arrepende na metade do caminho e volta para trás, né? Porque a autoridade fica comprometida, né? Porque você sabe ou não sabe aquilo que você precisa mandar seu filho fazer. Então, a criança, quando ela tem um adulto que tem autoridade legítima, que é essa autoridade que eu estou falando para você, ela obedece. Ela não tem problema em obedecer. Por isso, muitas vezes acontecem as seguintes situações. Muitas vezes as crianças que vão na escola, né, e hoje as crianças frequentam a escola desde bem pequenininhas, elas não têm problema de comportamento na escola e têm problema de comportamento em casa. E eu estou falando isso por experiência, porque eu já tenho assim falado com várias mães que têm vindo na escola e têm perguntado: como que meu filho está se comportando aqui na escola? Porque em casa ele está insuportável, ninguém aguenta ele, né? E quando a gente começa a conversar, a gente vê que o que está faltando em casa é tudo aquilo que essa criança tem na escola e que para o qual ele não tem resistência e ele se submete sem nenhum problema, que é uma pessoa, que na escola é o professor, que tem uma autoridade legítima, que tem uma organização, que tem rotina, que tem horário para fazer as coisas, e tudo isso
ele não tem quando ele chega em casa. Então, ele demonstra essa diferença de ambiente através do seu comportamento. Na escola, ele não tem problema de comportamento e na casa, na família dele, ele tem problema de comportamento. Isso tem levado aos pais a quê? A refletirem sobre o que precisa mudar em casa para que essa criança se sinta à vontade, que ela obedeça à autoridade e que essa autoridade não seja imposta pela força nessa criança. Então, se você está se sentindo identificado com alguma das coisas que eu estou falando, em momento de reflexão, mais uma vez eu falo para você, e de você pensar naquilo que você pode mudar. Lembrem-se, naquele outro vídeo anterior que eu falei que se a gente muda o nosso comportamento, muda a atitude da criança? Pois é. Então, se tem alguma coisa para mudar em você, papai e mamãe, que você sente que você não tem essa autoridade, por quê? Porque seus filhos não estão querendo obedecer você. Não estou dizendo que essa criança vai obedecer logo de cara, mas pode resistir um pouco, mas ele acostuma e aprende a obedecer. Se você está tendo essa dificuldade, alguma coisa precisa mudar com você. Olá! Nós estamos aqui de novo juntos, né? E mais uma vez é um prazer me encontrar com vocês de novo para continuar falando sobre esse tema assim que é apaixonante, que é educação, né? E por que é assim apaixonante? Porque tem a ver com a nossa vida e tem a ver com a vida dos nossos filhos. Então, os nossos filhos é o tesouro maior que Deus tem nos dado de presente e a gente quer o melhor para eles. Então, vamos falar sobre autoridade, que é um tema que tem muito a ver com educação, que é fundamental para a educação. Toda criança precisa de um referencial de autoridade. Aliás, a sociedade precisa de referenciais de autoridade. Mas a gente começa em casa. Com quem? Com o papai e a mamãe. Então, mais uma vez, vamos ver assim, qual é a definição do dicionário de autoridade. Assim a gente vai entender um pouquinho melhor o que é qual é o significado dessa palavra que a gente tanto usa também e que eu acho que tem alguns detalhes que são importantes a gente lembrar para saber como aplicar, como a gente ser um pai e a mãe com autoridade para nossos filhos, que é bom, que é positivo, que faz bem para as crianças. Então, a definição do dicionário é a seguinte: autoridade é o direito legal de se fazer obedecer. Interessante, né? Quer dizer, papai e mamãe, sabe quando você fala, eu quero que meu filho me obedeça? Certinho, você tem razão. Você tem um direito de se fazer obedecer. E não é um direito qualquer, é um direito legal, isso quer dizer amparado pela lei. Então, aquilo que você quer está certo. Esse direito de se fazer obedecer você tem. E você é a autoridade máxima na sua casa. O que mais que o dicionário fala sobre autoridade? Que é o poder de mandar. Você tem esse poder de mandar fazer o quê? De mandar seu filho fazer aquilo que você entende que é o melhor para ele. Aquilo que você entende que ele tem que fazer. Para isso, você tem que saber o que você quer do seu filho. Tá? Porque ele é uma criança e ele não sabe, ele não tem idade, não tem maturidade, não tem experiência, não tem nada, não tem nada de tudo isso que você tem, como papai e mamãe. Então você tem esse poder de mandar. Mandar fazer o quê? Mandar tomar banho, mandar dormir, mandar fazer lição, mandar brincar, mandar fazer as coisas do dia a dia, né? Então, autoridade é esse direito que você tem e esse poder de mandar. Mas a autoridade também tem outras definições que são muito interessantes. Sinônimo de autoridade é prestígio, influência e domínio. Interessante, não? Quer dizer que quem tem autoridade, além de ter esse direito de se fazer obedecer e o poder de mandar, tem que ter prestígio. E o que é prestígio? Prestígio é uma atitude
que as pessoas olhem para você e reconhecem que você é alguém com autoridade, tá? Isso é um prestígio que é conquistado, que é por atitudes. Então, pense em alguém que você reconhece como autoridade na sua vida. Sua mãe, seu pai, um pastor, o chefe, alguém que você reconheça com autoridade. E veja se essa pessoa não tem prestígio e não tem influência. O que é influência? Influência é assim, você fala e a pessoa que está junto com você presta atenção naquilo que você está falando. E você vai influenciar a maneira de pensar. Isso é um dos sinônimos de autoridade também. E domínio, hein? Domínio de quê? Não é domínio de pessoas, tá? Quem tem autoridade não domina pessoas. Quem tem autoridade domina situações. Então isso quer dizer o quê? Você, mamãe e papai, que vocês são autoridade máxima na casa de vocês, com respeito a seus filhos e com respeito a qualquer pessoa que esteja morando com vocês, vocês têm que ter domínio das situações, vocês têm que saber o que tem que acontecer e quando e como e onde. Então, quem é que tem que saber qual é o horário para dormir? É a criança? Claro que não. Só que eu, por experiência, eu tenho visto um monte de crianças que não têm horário para dormir. Ah, não, meu filho não quer dormir. Ah, não, ele quer ficar assistindo televisão. Ah, não, agora está muito... O papai e a mamãe têm o poder de mandar seu filho dormir na hora que eles entendam que é conveniente. Por quê? Porque uma criança precisa descansar. Porque uma criança precisa ir na escola no dia seguinte, ele precisa estar descansado. E quem sabe qual é o melhor horário para seu filho dormir é você, papai e mamãe. A mesma coisa sobre o horário para assistir televisão, ou para jogar videogame, ou para fazer qualquer outra coisa, para fazer lição de casa, para assistir TV, para brincar. Desde bebezinhas, as crianças precisam ter um tempo para quê? Para brincar. Aí eles se acostumam com isso também. Mas quem tem que saber sobre isso é você. E você tem que ter o domínio dessa situação. Se você tiver todas essas características, você vai ser um pai com autoridade, tá? Então, faça uma autoavaliação daquilo que eu falei. Volte a assistir o vídeo e veja se você se reconhece com essas características de uma pessoa com autoridade. E vai pensando de que maneira você pode mudar e o que está acontecendo que você não tem essas características. É um momento de reflexão. Bom, agora eu vou falar sobre mais uma característica de quem tem autoridade. Vocês lembram que é o direito legal de se fazer obedecer, que é o poder de mandar, mas que tem que ter influência, tem que ter prestígio, tem que ter domínio das situações, que é uma autoridade que é conquistada e que a criança se submete a uma autoridade legítima. E agora eu vou falar sobre outra característica que é muito importante, sobre a voz que o pai e a mãe têm que ter, a maneira de dar uma ordem, de dar uma orientação, que é sobre voz de comando. A palavra é forte, né? É uma voz que você tem que ter com uma direção firme, com convicção, sabendo aquilo que você quer e aquilo que você quer que seu filho faça. Essa voz de comando é especial, porque ela não pode ser assim, sem controle. Sabe esses gritos que a gente dá quando a criança deixa a gente maluca, né? Que você dá esse grito é um grito descontrolado. Você pode dar uma ordem assim, gritando, e você vai ficar irritada, a criança vai ficar irritada também. Então, isso não conduz a nada. Isso não é uma voz de autoridade. Isso é simplesmente um grito de desespero porque você não conseguiu resolver o problema. A voz de comando é uma voz firme, é uma voz que pode ser em um volume mais elevado, mas com controle. Você no controle da situação.
Lembre-se, você é autoridade. Quem tem autoridade está no controle da situação. Sabe o que tem que acontecer. Não estou querendo dizer que não vai dar nada errado. Não estou querendo dizer que seu filho vai obedecer automaticamente. Não estou querendo dizer que ele não vai resistir, que ele não vai chorar, que ele não vai manipular. Eu não estou querendo dizer nada disso. Estou falando da sua atitude como autoridade. E você se mantendo firme na convicção de que aquilo que você está falando para seu filho é o melhor que você tem para seu filho, pelo menos nesse momento. Essa convicção que você tem faz toda a diferença na sua voz. Se você fala, filho, é para dormir, agora é hora de dormir, a sua convicção tem que convencer essa criança de que essa é a melhor hora para dormir. Por quê? Porque você decidiu, mamãe. Porque você decidiu, papai. Isso não tem questionamento, não vou ser eu que questione. Se você decide que são 8 da noite, 9 da noite, 7 da noite, você que sabe qual é a rotina do seu filho, o que é o melhor para ele, que horas que ele tem que acordar no dia seguinte, qual é a idade do seu filho. Eu não vou questionar isso. Pode ser que você erre? Pode ser, sim. Eu já errei muitas vezes na minha vida. Mas como que a gente conserta? A gente depois corrige e tenta acertar de novo. Então, se hoje você decidiu que ele tinha que dormir 8 horas da noite, e aí você deu essa voz de comando, que era para dormir 8 horas da noite, e você percebeu que essa criança acordou muito cedo no dia seguinte, ou ficou com sono no dia seguinte, porque ele tinha que acordar cedo, então você vai repensar esse horário de ir dormir, e no dia seguinte pode ser que você coloque um horário diferente. Isso não quer dizer que você não pode errar, você pode errar, mas quem tem autoridade e erra, corrige, não tem medo de corrigir. Então, isso é uma coisa que eu quero passar para vocês. A tranquilidade, que não é que você não vai poder errar, que você não vai errar, que você não vai se confundir com alguma coisa pensando que era daqui e a reação da criança é diferente. E, inclusive, você vai ter vários filhos, 2 ou 3 filhos ou 4 filhos, não sei, e aí você vai tomar uma atitude com um e você vai ver que não dá certo com o outro e você vai ter que mudar essa voz de comando de um e do outro. Por quê? Porque as crianças são diferentes, sim. E elas vão reagir de uma maneira diferente. O que importa e o que eu quero que você lembre nesse momento é que você tem que ter, na hora, convicção daquilo que você está falando. Convicção daquilo que você está fazendo. E que essa voz de comando vai fundamentar essa autoridade que você tem na vida do seu filho. E seu filho vai olhar para você e vai ver, vai perceber tudo isso que eu estou falando. Ele vai perceber. A sua posição, a sua postura, a sua atitude vai comunicar para seu filho tudo isso que eu estou falando, que talvez seja meio complexo para você nesse momento, mas que se você parar para pensar e você começar a colocar em prática, você vai ver que vai dar certo. Que de repente, essa criança que não obedecia, começa a obedecer. Por quê? Porque o papai e a mamãe mudaram a atitude. Porque o papai e a mamãe têm autoridade. Porque o papai e a mamãe têm uma voz de comando, uma voz que transmite o quê? Segurança, convicção, domínio da situação, controle da situação também. E essa criança vai aprender aos poucos, não nada de um dia para o outro, vai aprender a obedecer. É fácil? Não estou falando que é fácil. Leva tempo? Leva tempo, sim. Precisa do quê? Precisa de perseverança de você, precisa insistir. Não ficar desanimado porque uma vez não deu tempo, ou não deu tempo não, porque uma vez não deu certo, aí insistir mais uma vez. Esse é o caminho certo para você conseguir que seu filho obedeça. Faça uma autoavaliação, vê aquilo que precisa mudar e comece a colocar em prática. Bom, vocês viram que até agora eu falei sobre autoridade. Eu espero que vocês tenham entendido bem e que já estejam colocando em prática.
Como eu falei, eu tenho bastante experiência assim, com os pais, conversando com bastantes pais, e principalmente esse período em que eu trabalhei no Super Nanny, que eu visitei as famílias, eu visitei 150 famílias, bastante famílias, como para eu ter um exemplo, uma amostra daquilo que acontece nas casas das famílias brasileiras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não encontrei nenhum pai, nenhuma mãe com uma autoridade legítima. Nenhuma dessas famílias que eu visitei tinha um pai e uma mãe com essa autoridade, com essas características que eu falei para vocês agora. O que eu fiz com eles? Eu fui falando assim, mais ou menos como estou falando para vocês, dando umas orientações e fazendo alguns trabalhos, alguns métodos para que eles pudessem começar a mudar a atitude, tá? Com vocês, essas orientações que eu estou dando, se você coloca em prática, vai dar certo, porque é a mesma coisa que eu falei para eles. O que eu encontrei nas famílias? Encontrei pais autoritários, que é diferente. A palavra autoritário, como sinônimo de dicionário, tem uma pessoa soberba, uma pessoa altiva, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se sente melhor e superior aos outros e que impõe autoridade pela força. Então, eu encontrei pais autoritários, então eu tive que trabalhar com todos os pais de todas as famílias que eu visitei para eles mudarem, eles saírem do autoritarismo e passarem para uma autoridade legítima. E eu vou explicar por que o pai autoritário ele não dá resultado, porque o resultado nas casas que eu visitei foi exatamente aquilo que eu falei, as crianças não obedeciam. Então, com a mudança de atitude dos pais, o que foi acontecendo? As crianças começaram a obedecer. Então eram pais que gritavam, que se descontrolavam, que davam tapas, que davam chacoalhões, que deixavam de castigo assim arbitrariamente quando estavam nervosos, que eles se descontrolavam quando iam corrigir os filhos, e tudo isso eram características de autoritarismo. Então eu observei tudo isso e eu conversei com os pais, do jeito que eu estou conversando com vocês, para explicar que aquilo não era bom para os filhos e aquilo não estava dando o resultado que eles mesmos queriam. Porque o que eles queriam? O que você quer? Que o filho obedeça. Não que o filho seja um robozinho, não estou falando assim de robozinho, que você dá uma ordem e vai fazer exatamente aquilo que você está orientando. Mas que um filho se aprenda a obedecer, que o filho aprenda a ouvir as orientações do pai e a seguir as orientações do pai e da mãe. Então, eles querem isso e imagino que vocês também querem isso, que os filhos obedeçam, que os filhos aprendam a obedecer. Com autoritarismo, você não consegue isso. Você só consegue isso com uma voz de comando, com uma autoridade legítima, como tudo que eu comentei até agora. Então, se você está tendo alguma dificuldade para que seu filho obedeça, será que você não está sendo autoritário? Eu não sei. É você que vai ter que avaliar. Eu já estou dando uma série de explicações, uma série de orientações, uma série de detalhes, uma série de exemplos, né? Para que você possa mudar a sua atitude se for necessário. E eu vou contar uma experiência que eu tive, né? De uma família com um casal com 3 meninas, né? E o pai era militar. E o pai, quando ele chegava em casa, ele era tremendamente autoritário. E eu até sempre brincava com ele, que eu falava que ele tinha que tirar a farda antes de entrar em casa, né? Porque em casa era o lar dele, não era o quartel dele, para ele se tornar um pai com autoridade, porque ele só conhecia o autoritarismo. E eu fui fazendo um trabalho com ele e fui tirando dele essa agressão, essa violência, esse impulso que ele tinha de impor autoridade pela força, né? Que isso era algo que ele estava acostumado no quartel, porque no quartel é assim mesmo, né?
E bom, foi um trabalho assim, bem lento, não foi fácil convencê-lo que ele estava sendo autoritário, porque ele tratava as meninas de uma maneira muito rude, de uma maneira muito violenta, né? E as meninas morriam de medo dele. Então não tinha um relacionamento pai e filhos assim gostoso, amigável e de uma obediência saudável. Então foi um trabalho lento, mas foi um trabalho que valeu a pena, porque ele mudou, ele reconheceu que ele era autoritário e ele acabou mudando e acabou se tornando um pai firme, com convicções assim bem fundamentadas, mas amoroso e ao mesmo tempo companheiro das filhas, né? Sem se descontrolar e sem bater nelas, porque ele batia bastante, né? Porque elas não obedeciam, né? Por que não obedeciam? Porque ele era autoritário, não tinha autoridade. Então esse foi um dos exemplos assim que eu posso passar para vocês, que às vezes dá trabalho, às vezes não é fácil, porque é um hábito adquirido, né? Mas é necessário para conseguir a obediência das crianças e para conseguir que a gente possa orientá-las e educá-las da maneira correta. Bom, eu acabei de falar para vocês que a autoridade é diferente de autoritarismo. Espero que vocês tenham entendido e que já estejam colocando em prática. Agora eu vou falar também que a autoridade é diferente de manipulação. Você já parou para pensar nisso aí? Eu vou explicar o que é manipulação. Eu vou explicar assim, não vou dar assim maiores definições. Eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que é mais fácil você entender. Você quer que seu filho vai tomar banho. Eu estou tomando essa situação de tomar banho porque é um momento assim bem crítico nas famílias, né? A hora do banho, né? A criança nunca está disposta para tomar banho, sempre está fazendo alguma outra coisa, não quer tomar banho. Qual é a atitude da mamãe e do papai? Qual é a atitude? Você fala para a criança ir tomar banho, mas você não fala da maneira certa, né? Não fala da maneira certa. O que eu tenho ouvido? Vou dar o exemplo do que eu tenho ouvido. Assim, chega a hora de tomar banho e a mamãe fala para a criança: querido, você quer tomar banho? Ou, querido, vamos tomar banho? Primeiro erro. Você está fazendo uma pergunta. Uma pergunta pode ter duas respostas. Sim ou não. Então, por favor, mamãe e papai, se você perguntou e seu filho falou não, não fique brava com ele. Você perguntou. Não é para perguntar, é para dar uma ordem. É para dizer, você não tem poder de mandar? Você não tem essa atitude, o direito de você se fazer obedecer? Você tem tudo isso, a autoridade está com você. Então você tem que dar a ordem. É hora de tomar banho. E seu filho, que está crescendo e que está vendo que o pai e a mãe estão com autoridade, que estão mudando de atitude, seu filho vai começar a obedecer, mesmo que ele não esteja de acordo. Então, o que eu tenho visto? Querido, vamos tomar banho? O querido, você quer tomar banho? Aí, uma vez, a criança fala: ah, não, agora estou assistindo TV. Na segunda vez, aí a 10 minutos, ah, não, agora estou com o videogame. Na terceira vez, ah, não, agora estou jogando bola. E você já cansou, né? Passou o tempo, é a hora de jantar, é a hora de fazer lição, é a hora de dormir. Então você faz assim para a criança: querido, vem cá, você lembra daquele carrinho que você gostava? Se você for tomar banho, eu compro para você. E a criança, que é esperta, vai tomar banho. Você conseguiu aquilo que você queria, só que da maneira errada. Você conseguiu aquilo que você queria manipulando essa criança, oferecendo uma troca por tomar banho. Quando tomar banho é uma função, uma atitude que faz parte da rotina do dia a dia. Então, um dia você vai ter que comprar um carrinho, no dia seguinte você vai ter que comprar um aviãozinho, depois você vai ter que comprar uma bola. E aí você vai ter que continuar comprando coisas para que seu filho faça o quê?
tome banho. E o pior de tudo isso não é nem o dinheiro que você vai gastar para que seu filho tome banho. Imagina, uma medida de higiene, né? O pior de tudo é que você está ensinando seu filho a se deixar manipular e aprender a manipular os outros. Porque seu filho está se deixando manipular. Com certeza, ele não vai querer tomar banho nenhum dia. Por quê? Porque se ele não quiser tomar banho, a mãe vai oferecer um presentinho para que ele tome banho. Então ele vai conseguir aquelas coisas que ele quer. E o pior de tudo isso, gente, é que nós estamos formando nossos filhos. Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu falei para vocês que a criança aprende por imitação? Ele aprende a partir do referencial de comportamento que ela tem dos adultos que convivem com ela, nesse caso você. Né? Então, ele vai aprender a manipular e não somente isso, ele vai crescer um adulto manipulador. Aí depois, em um determinado momento, quando a gente vê que a criança está manipulando, a gente não sabe o que aconteceu, fala, onde você que aprendeu isso? Você está um manipulador, da onde você tirou isso? Quem ensinou essa criança a manipular? Eu, mamãe, papai. Então, vamos tomar a atitude certa, vamos exercer essa autoridade, vamos exercer esse poder de mandar que você tem por direito. Vamos dar uma ordem com convicção de que essa é a hora de tomar banho e você quer que seu filho obedeça. E seu filho vai aprender, vai ter que aprender a deixar aquilo que ele está fazendo e obedecer você e tomar banho. Gente, estou falando de tomar banho como falo de qualquer outra coisa, que é hora de dormir, hora de fazer uma refeição, hora de ir para a escola, hora de se trocar, qualquer outra das atividades do dia a dia que a criança tem que fazer, né? Você tem que saber qual é o momento certo de fazer as coisas, tem que usar o seu poder de mandar, o seu direito de se fazer obedecer, a sua autoridade, não o autoritarismo, a sua autoridade, tá? Entendendo que a criança reconhece quando você usa a autoridade, né? E que você não pode manipular seu filho, porque seu filho vai se tornar um manipulador. Entendeu? Põe em prática, coloque em prática, analise, avalie aquilo que está acontecendo na sua casa e qual é a atitude que você tem e mude, você consegue. Bom, eu falei bastante já sobre a autoridade, eu dei a definição, dei as características, dei exemplos. Eu espero que você tenha assistido várias vezes o vídeo para você entender bem aquilo que eu estou querendo transmitir para vocês, que é tão importante nesse item, a autoridade, e é tão necessário para a vida das crianças. E agora, para finalizar esse módulo, eu vou falar da palavra de Deus, né? Sempre, como eu falei já, eu quero passar para vocês um fundamento bíblico, né? Qual é o pensamento de Deus com respeito à autoridade? O que ele quer dos pais? Qual é a postura, qual é a atitude que ele quer dos pais? E eu vou ler para vocês 2 versículos, que está também no livro de Provérbios, que é Provérbios 4, versículos 1 e versículo 2. E depois eu vou comentar para que vocês entendam a intenção de Deus a colocar autoridade nesses versículos, tá? Provérbios 4, 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer de seu entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Então, o que a gente vê nesse versículo? A gente vê um pai que está falando com o filho e que tem a consciência de que ele tem que orientar essa criança no caminho em que ele deve andar, com as atitudes certas,
com as orientações certas para que ele não se confunda, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou se ele se desvia do caminho que ele está ensinando, que ele volte para o caminho que ele está ensinando. E a gente vê um pai com convicção, um pai com autoridade, um pai com a certeza daquilo que ele está falando, e ele está chamando a atenção aos filhos, e ele começa com uma ordem também: ouvir, filhos, quer dizer, presta atenção naquilo que eu estou falando para você. Quando você fala com seu filho, você pode também chamar atenção para eles. Uma coisa que eu tenho sempre ensinado: se você está falando com seu filho que é pequenininho, que é mais baixinho que você, agache, deixe o olhar seu na mesma altura do olhar do seu filho. Para quê? Para que ele possa olhar no seu olho, você olhar no olho dele, e ele prestar atenção naquilo que você está falando. Então esse pai está conversando com seu filho, ou vai conversar com seu filho, e ele está chamando atenção: ouvir, filhos, aquilo que eu tenho para falar para vocês. Por que eu quero que você me ouça? E isso é uma coisa para você, papai, falar para seu filho: porque eu tenho o melhor para você, porque eu tenho as orientações certas, eu tenho as orientações daquilo que eu quero que você faça, do caminho que eu quero que você tome. É bom aquilo que eu estou falando para você, é uma boa doutrina, como ele fala lá. São regras boas, são regras que vão fazer bem para você, são regras que vão te ajudar a crescer, a interagir na sociedade, a viver, a ser um ser humano feliz, a ser um ser humano realizado no futuro. Então presta atenção, porque aquilo que eu estou falando é o melhor para você. Aquilo que eu estou falando é aquilo que te faz bem, porque eu te amo. E a gente precisa transmitir esse amor para nossos filhos, e os filhos precisam entender que quando nós damos orientações, quando nós temos convicção naquilo que nós estamos falando, é porque nós amamos nossos filhos, né? Não é porque a gente está judiando deles, não é porque a gente está querendo contradizer aquilo que eles querem, é porque a gente sabe o que é o melhor. Não é para esse caminho, não é para aquele outro caminho, é por esse caminho que eu estou te orientando. Então, o que nós vemos nesse versículo é a postura, a atitude de autoridade desse pai. Esse pai sabe o que ele quer para seu filho. Esse pai sabe que ele tem o melhor para esse filho. Esse pai sabe que se esse filho presta atenção e ele obedece, vai ser muito bom para a vida dele, que vai ser um caminho de sucesso, um caminho de alegrias, um caminho de felicidade, um caminho de generosidade, de bondade. Esse é o caminho que esse pai quer para esse filho. E isso ele tem muita convicção dentro dele. E quando a gente ouve essas palavras, a gente vê que essa é a postura, essa é a atitude que Deus quer para os pais com respeito aos filhos. Então, não tenha medo de dar uma ordem para seu filho. Não tenha medo de você dizer qual caminho seguir. Não tenha medo de corrigir. Não tenha medo de se você errou com seu filho, de você pedir perdão. Isso não vai tirar a sua autoridade, né? Ou você reconhecer seu erro e você mudar, isso vai fortalecer, na verdade, a sua autoridade com respeito a seu filho. E eu já falei para você que a criança reconhece adulto com autoridade. E se você tem todas essas características que esse pai de Provérbios 4, 1 e 2 tem, com certeza seu filho vai reconhecer essa autoridade em você.